Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. Nós vamos encerrar hoje a parte que a gente fala de um dos fundamentos, né, que é a doutrina. Nós começamos semana passada uma série de ministrações que a gente vai fazer agora em janeiro. Já está terminando, né? Esse é o último domingo. Está desligado aí? Que vai agora para o mês de... Já foi conferir, Peixoto, que eu te pedi? Que vai agora para o mês de fevereiro também. A gente está falando sobre os fundamentos da Igreja Apostólica, da Igreja de Cristo. Os fundamentos e a natureza da Igreja Apostólica, a Igreja de Jesus. Então, para nós identificarmos o que realmente é a Igreja, o que é uma Igreja que realmente tem Jesus como cabeça e como fundamento. Porque ele é a pedra angular e ele é a pedra de esquina. Se você não sabe qual é a diferença, é que a pedra de esquina ela sustenta a base e a pedra angular ela sustenta em cima. Se você quando você for um dia a Israel, você vai ver que tem um portão lá, um portal feito todo de pedras e não tem cimento nem argamassa. As pedras são encaixadas umas na outras e lá no meio tem uma pedra que é chamada de pedra angular. Essa pedra ela sustenta com o peso dela, fazendo com que todas as outras se encaixem. A Bíblia diz que Jesus não é só a pedra de esquina, a pedra que sustenta embaixo, ele é a pedra também angular, ele sustém em cima. E para aqueles que não creem no Evangelho, Pedro vai dizer que ele é a pedra de tropeço. Para aqueles que não acreditaram na mensagem, para aqueles que não valorizaram a mensagem, ele é a pedra de tropeço para muitos. Muitos tropeçaram nessa pedra e não conseguiram alcançar o seu destino. E nós começamos a falar domingo passado, pregamos também na terça, na quinta, e hoje a gente vai fechar, a gente está falando sobre os fundamentos da Igreja Apostólica. Então, como é que eu identifico o que é realmente uma igreja onde o Evangelho de verdade é pregado? E nós falamos aqui na primeira ministração, domingo passado, que hoje nós temos um crescimento numérico muito grande no Brasil em relação aos evangélicos. Os evangélicos já são hoje quase 35% da população, são 33, alguma coisa por cento. E nós falamos que o crescimento numérico não significa de que o Brasil está realmente passando por um processo de transformação. E de que ainda falta muita coisa. Por quê? Porque nem todas as igrejas que têm o nome na frente, igreja evangélica, igreja disso, igreja daquilo, ela traz a essência do Evangelho da maneira certa. Ela traz o verdadeiro Evangelho, pregado sem máscara, sem atrativos, sem nenhuma outra coisa que não seja o sacrifício único de Jesus. E quando nós falamos da natureza da verdadeira igreja apostólica, hoje o nome apostólico está na moda. Houve uma época que era o nome profético que estava na moda. Então você via as igrejas todas, primeiro assim, década de 80, o nome pentecostal ficou na moda. Então toda igreja que abria era igreja pentecostal. E na década de 70, uma década antes, o nome renovado estava na moda. Então toda igreja que abria era assim, igreja renovada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Igreja renovada estava na moda. Depois, a década de 80, o nome pentecostal ficou na moda. Aí toda igreja que abria, igreja pentecostal, igreja pentecostal, igreja pentecostal. E depois, na década de 90, começou a surgir uma variação de nomes, né? Assim, diferentes, distintos, mas tinha muito nome, igreja restauração, igreja isso, igreja aquilo. E hoje a gente vive meio que, aí na década de 2000, mais ou menos, aí o nome profético ficou na moda. Aí toda igreja profética, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora a gente está vivendo uma febre do nome apostólico. Então a maioria das igrejas que abre é ministério apostólico, não sei das quantas, igreja apostólica, não sei o que. E quando eu falo da igreja apostólica, eu não estou falando da igreja que tem apóstolo.
Porque tem muita igreja que tem um apóstolo e não é apostólica. Eu estou falando da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, segundo Efésios 2:20, diz que ela é fundamentada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Significa o que é isso? Que se a igreja é de Jesus, ela vai ser apostólica e ela vai ser profética. E o que é ser uma igreja apostólica? Ser uma igreja apostólica é entender que a missão de Jesus continua comigo. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? A missão de Jesus continua com você. Amém? Por isso, a nossa maior missão como igreja é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Essa é a nossa missão: conhecê-lo e fazê-lo conhecido. A igreja não é só apostólica, ela é profética. Por que ela é profética? Porque ela tem um fundamento espiritual, ela não é natural. A igreja não pode ser uma organização, ela tem que ser um organismo. Se ela for uma organização, ela se torna uma empresa. E quanto empresa, ela vai trabalhar tendo em vista o faturamento, o crescimento numérico e todas as outras coisas que uma empresa pensa. Ela é profética porque o fundamento dela é totalmente espiritual. Ela tem o Espírito Santo como agente principal dela. Porque uma igreja profética é uma igreja onde entende que o Espírito Santo é a pessoa insubstituível nela. Não é o apóstolo, não é o pastor, não é o ministro de louvor, não. A pessoa insubstituível na igreja profética é o Espírito Santo. Ele não pode sair. Se ele sair, aí acabou a igreja, né? Não é mais igreja. Acabou a igreja. Então, dentro desses fundamentos, a gente começou a falar semana passada que a igreja ela tem algumas bases que elas não podem ser negociadas. E aí, aqui em Atos 2:42 diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e orações. A gente está falando só de um desses fundamentos. A partir de semana que vem a gente vai entrar na parte que fala da comunhão. Hoje a gente fecha o ponto, pode deixar, a gente fecha o ponto que fala da doutrina. E eu expliquei semana passada, e quero reforçar, o que é doutrina e o que não é doutrina, né? Então, vou primeiro falar do que não é doutrina. Então nós explicamos que doutrina não é usos e costumes. Houve uma época em que a igreja focou muito nessa palavra doutrina, e a igreja dizia assim: olha, a igreja de doutrina, qual era a igreja de doutrina? A igreja de doutrina era a igreja onde as irmãs não cortavam o cabelo, não vestia calça jeans, não fazia sobrancelha. Essa era a igreja de doutrina. Só que a doutrina não tem nada a ver com um padrão de usos e costumes. Quando a gente fala de doutrina, nós estamos pensando em ensinamento fundamentado em Deus. E eu falei algo aqui, quinta-feira, que mexeu com muitos irmãos. Mas a doutrina de Jesus, ela não ensina as pessoas a obedecer mandamentos. Quem estava aqui quinta? Então eu falei, a doutrina de Jesus não ensina as pessoas a obedecerem mandamentos. A doutrina de Jesus ensina as pessoas a honrarem a Deus. Qual é a diferença entre obedecer mandamento e honrar? É que você pode obedecer o mandamento parcialmente, do jeito que você quer obedecer o mandamento. Mas honrar, a gente só honra movido por um princípio. Qual é o princípio da honra? Gratidão. Qual é o grande problema da falsa doutrina? É que ela se preocupa no cumprimento e na obediência das regras. Então, eu ensino você que você agora não pode mais. Não pode. Ou eu ensino você que você deve fazer tal coisa. Você agora tem que entregar o dízimo, você tem que entregar a oferta, você tem que honrar a sua esposa, respeitar a sua esposa, você tem. E tudo isso se torna um conjunto de regras que a gente começa a tentar cumprir, e a gente percebe que à medida que a gente tenta cumprir, a gente falha, e quando a gente falha, a gente começa a se frustrar com a gente mesmo. Porque a gente começa a pensar assim: poxa, eu não consigo obedecer tudo, e ninguém consegue. Por isso que o princípio não é ensinar as pessoas a obedecer mandamentos, é ensinar as pessoas a honrarem a Deus. E o que é honrar a Deus? Honrar a Deus é reconhecer que tudo que você tem, que tudo que você é, que tudo que você recebeu, não tem nada a ver com você. Não foi por sua causa, você não foi a causa disso. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você recebeu é por causa do sacrifício de Jesus. Unicamente isso. Então isso deve encher o seu coração de gratidão, de tal maneira que quando o seu coração está cheio de gratidão, obedecer não é sacrifício.
Obedecer é prazeroso. Dá gosto obedecer. Por que que dá gosto? Porque eu não estou fazendo para agradar a Deus. Não estou fazendo para agradar a Deus. Porque você sem Jesus é totalmente desagradável. Pense numa pessoa desagradável, é você sem Jesus, irmão. Não, pastor, sou gente boa. A Bíblia diz que Jesus nos tornou agradáveis a Deus. Então hoje você é agradável porque o sacrifício de Jesus derramou sobre você o sangue dele, e o sangue dele deixou você totalmente aceito. Diga glória a Deus por isso. Amém? Então eu honro a Deus porque Jesus me torna aceito, agradável, filho, herdeiro, sacerdócio santo, rei. Todos os atributos e heranças que eu recebi são presentes. Então é mais ou menos assim, imagine você alguém que, eu falei desse exemplo aqui, alguém que está no deserto morrendo de sede. Ou alguém que está náufrago, no meio do mar, prestes a morrer, minutos antes de morrer. Sabe quando você sente que está chegando o seu último suspiro? E aí de repente chega alguém para te salvar. Alguém que chega lá no deserto, te dá água. Depois que você recupera essas suas forças, essa pessoa diz para você assim: você poderia ir ali buscar água para mim? Você argumentaria? Você diz: não, agora não, que eu estou cansado. Agora não, que eu não tenho tempo. Você faria isso? Não, por quê? Porque você lembraria que a sua vida você deve àquela pessoa. Então tenho certeza que com a gratidão imensa você correria para fazer o que aquela pessoa pediu. Isso é honra. Amém? Isso é honra. A honra é movida única e exclusivamente por gratidão. E nós estamos vivendo num tempo onde nós precisamos aprender verdadeiramente o sentido da palavra doutrina. E eu falei, baseado em Marcos capítulo 7, Jesus falando contra os fariseus, ele diz: vocês ensinam doutrina de homens e vocês valorizam mais a tradição do que a essência. E aí é onde entra justamente o poder que a doutrina tem de nos transformar, o poder que o ensino tem de nos transformar. Por isso não adianta nós colocarmos cercas para as pessoas não pecarem. O que é colocar cerca? Colocar regras. Eu expliquei que se você pegar um porquinho, limpar ele todinho, lavar, botar perfume, o perfume mais caro do mundo, quando você soltar ele, para onde é que ele vai? Vai para a lama, porque ele é porco, e a natureza dele é de quê? De porco. Não adianta colocar a cerca, porque ele vai ficar preso na cerca, mas um dia quando ele ficar forte, ele vai quebrar a cerca e vai para a lama de novo. O que é colocar cerca? É nós falarmos para as pessoas que elas precisam obedecer, mas nós não ensinarmos a essência da obediência. É como se você pegasse para você entender o que eu estou falando, esse processo de transformação. Se você pegar um passarinho quando ele nasce, ele já é passarinho? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que está na dúvida. Sim ou não? Mas ele já voa? Por que ele não voa? Por que ele não voa? Algumas pessoas dizem porque não sabe, outros disseram que porque não tem asa, não é aleijado, nasceu perfeito o passarinho. Amém? Não tem as penas, mas ele já é passarinho? Essencialmente ele é passarinho? Se ele morrer agora, ele morre como passarinho, né? Não vai morrer ser gato, ser leão, é passarinho. Quando você nasce de novo no Evangelho, no dia que você nasceu, você já é totalmente um filho de Deus. Amém? Totalmente um filho de Deus. Se você morrer no dia da sua conversão, você recebeu Jesus aqui, deu um piripaque, ou saiu na rua e foi atropelado, morreu, está salvo. Glória a Deus, aleluia. Beleza. Morreu, filho de Deus. Só que o desejo de Deus não é só nos tornar filhos. Não. Se fosse, seria muito simples. Todo mundo já é filho. O desejo de Deus é nos tornar filhos
semelhantes a Jesus. Romanos 8, 29. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem, a imagem do seu Filho. Esse é o propósito eterno de Deus. Amém? Mas no dia que você nasceu de novo, ou não sei quanto tempo você tem de crente, você pode olhar para você hoje e dizer assim: eu ainda não sou um filho semelhante a Jesus. Não sou. Ainda falta muito em mim para ser. E vai faltar até o último dia da sua vida aqui na terra, porque Ele é o padrão, mas Ele não é aquele padrão que nos exige, você tem que ser assim para ser aceito. Não. Ele vai trabalhando no nosso interior. Amém? Então nós não podemos pegar um passarinho e dizer para ele assim: ó, porque você é passarinho, você tem que voar. Pegar ele, jogar para cima. O que é que vai acontecer? Ele vai morrer. Quando ele cair, não vai conseguir voar. Porque para que ele se torne um passarinho apto para voar, tem um processo. O primeiro processo, ele tem que ser alimentado, né? E não pode ser alimentado com qualquer comida, tem que ser alimentado com a comida certa, porque a comida errada pode ser veneno. Então quando a gente fala de ensinamento, a gente está falando o seguinte: por que muitos filhos de Deus não crescem? Por que muitos filhos de Deus não conseguem honrar a Deus ou obedecer? Porque antes de ser alimentados, eles são cobrados para voar. Às vezes você olha a pessoa passar na rua, ela agora está indo para a igreja, ela passa toda no terno, com a Bíblia debaixo do braço, você diz: uau, fulano agora é crente. Mas por dentro ainda está desconstruído, ainda tem tanta coisa que precisa ser ajustada, ser trabalhada. E aí às vezes a gente já quer que esse irmão voe, né? Nas alturas. Já quer que ele faça tudo que ele tem que fazer, que ele não peque mais, que ele... E o segredo não é querer que o passarinho voe. O segredo é fazer o quê? Alimentá-lo. O primeiro passo é o quê? A verdadeira doutrina, ela vai fazer você se sentir alimentado pelo Espírito Santo. E o que é ser alimentado? É quando alguma deficiência da nossa alma é suprida pela certeza de que a fé pode superar o que sentimos. Preste atenção nisso. A fé pode superar aquilo que sentimos. A maior dificuldade dos filhos de Deus em caminhar com fidelidade é porque eles querem caminhar pelo que eles sentem. E nem todo dia você sente vontade de orar, de ir para a igreja. Você não sente. O grande desafio do filho de Deus é caminhar pelo que crê. Amém? Não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio. Abraão, por exemplo, quando vai entregar Isaac para ser sacrificado, você acha que ele estava se sentindo feliz? Não, não acredito. Ah, mas ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac. Verdade. Mas quem tinha que matar era ele. Então, mesmo sem sentir confortável nas suas emoções, Abraão obedeceu, e isso lhe foi imputado por justiça, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 4. Então, quando a gente fala da verdadeira doutrina, muito mais do que ensinar um conjunto de regras, é ensinar a essência da obediência. E a essência da obediência é a honra, porque você pode obedecer pelos motivos mais errados. Você pode obedecer porque você é interesseiro. Você pode obedecer porque você quer receber alguma coisa em troca. Você que um dia estava debaixo da tutela dos seus pais, às vezes quando a mãe dizia faça isso, você obedecia, mas nem sempre você obedecia com o coração satisfeito, mas obedecia. E aí é onde vem a essência da doutrina de Cristo, ou doutrina dos apóstolos. Qual é a essência? Esses irmãos aqui, antes de aprender a obedecer às regras, eles aprendiam a se relacionar com Deus. Antes de aprender a obedecer um conjunto de regras, é preciso aprender a como o relacionamento com Jesus pode fazer com que eu não apenas creia na doutrina, na palavra, no ensino, mas que eu seja a palavra manifesta para as pessoas à minha volta. É assim que começa. Por quê? Porque quando você olha Jesus confrontando os fariseus, você vai perceber que Jesus não confrontou os fariseus porque eles faziam coisas erradas. Não. Jesus confrontou os fariseus porque eles faziam as coisas certas com a intenção errada. Então Jesus confrontou os fariseus porque eles oravam.
Jesus disse para ele: vocês quando oram, vocês chegam nas praças, levantam as mãos, gritam bem alto, vocês fazem uma oração bonita, mas vocês não fazem isso porque vocês estão querendo honrar a Deus. Vocês fazem isso porque vocês querem ser vistos. Então orar não é errado, mas quando a intenção está errada, até aquilo que é certo se torna errado. Tem uma ministração que eu fiz há muitos anos, que mexeu muito comigo, na minha essência, porque essa ministração, o tema dela era: quando o santo se torna profano. Quando uma coisa santa, estabelecida pelo próprio Deus, não é aceita por ele. Aí o capítulo 1 de Isaías, Deus vai falar sobre isso. Deus vai dizer para o povo de Israel naquela época: vocês multiplicam as orações e eu não escuto. Vocês fazem as festas de lua nova, os sábados, e eu não recebo. Por quê? Porque vocês estão com o coração distante de mim. Então eles oravam, Jesus os confrontou porque eles oravam, mas eles oravam com que intenção? Qual era a intenção deles? Não era glorificar o nome de Deus. Eles ofertavam. Uma das cenas mais fortes da Bíblia é quando Jesus para do lado do gasofilaço e fica observando o pessoal ofertar. Todo mundo vindo, colocando seu dinheiro ali, sua oferta. E vem uma viúva, e Jesus então diz para os seus discípulos: está vendo essa viúva que deu essas moedas aí? Ela foi quem mais ofertou. Porque os outros, olha só que afirmação de Jesus, ofertaram do que lhes sobra. Então ali nós aprendemos um princípio: Deus não quer o resto de nada. Nessa questão financeira, por ter igrejas que são ativas na teologia da prosperidade, tem gente que não honra Deus porque foi afetada ou foi prejudicada em alguma dessas igrejas que só fala em dinheiro, só fala em dinheiro, só fala em dinheiro. E aí às vezes ela hoje trancou a mão, não honra mais a Deus. Quando ela vai dar alguma oferta, ela dá o que sobra. Eu sempre que falo isso, eu sempre digo o seguinte: imagine você me convida para almoçar na sua casa e você quer me honrar. Você não pega a comida que sobrou de ontem e coloca na mesa para o seu convidado. Você faz isso? Geralmente, quando você quer honrar, já aconteceu isso comigo, você faz até um prato que você não come. Tem gente que não come peixe, mas aí ela pergunta para o convidado: você quer peixe? A pessoa diz: quero. Aí ele vai lá e faz o peixe por causa do convidado, porque ele quer honrar o convidado. Então a honra, ela está totalmente ligada a esse fundamento. E nós entendemos que quando você quer honrar, você coloca a pessoa no centro. E qual é a doutrina verdadeira? A doutrina verdadeira é onde Cristo é o centro em algumas áreas da minha vida. Por exemplo, Cristo tem que ser o centro da minha relação com Ele. Amém? Se não for Ele o centro, se eu colocar o pastor como centro da minha relação com Cristo, você pode se decepcionar e afastar-se de Jesus por isso. Se eu colocar a igreja como centro da minha relação com Cristo, eu posso perder a minha relação total com Cristo por causa disso. Se eu colocar o meu dinheiro, a minha fé, qualquer coisa que sustente a minha relação com Cristo, não é a doutrina verdadeira, não é o ensinamento verdadeiro. Eu tenho que colocar Cristo como centro das minhas relações interpessoais. Eu me relaciono com você como irmão, não porque nós somos apenas amigos, mas Cristo é o elo que sustenta o nosso relacionamento. Se isso for verdade, quando a gente tiver algum problema, a gente vai preservar o relacionamento, porque Cristo é o centro. Então, quando eu vou ofertar, quando eu vou entregar dízimo, quando eu vou fazer qualquer ação na igreja, se não for por causa de Cristo, eu posso dar até mais do que algumas pessoas, mas eu posso não estar honrando. Não é a quantidade que traz a honra, é a prioridade. Jesus diz: esses aí estão dando daquilo que sobra, mas essa viúva, do pouco que ela tinha, ela deu tudo. Aí algumas pessoas pegam esse texto, distorcem e dizem assim: olha, Deus só aceita se você der tudo. Não é isso que o texto está falando. O texto está mostrando dois extremos. Eu não posso achar que Deus, eu tenho que dar tudo. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que eu tenho que confiar em Cristo como a fonte da minha provisão.
Quando o texto está dizendo que ela deu tudo, o texto está dizendo, ela confiou que ela não ficaria desamparada. Ela confiou na provisão do Pai. Então, quando nós começamos a pensar na questão da doutrina bíblica, o que é que faz diferença de uma igreja verdadeira para uma igreja que não é verdadeira? Com certeza todos vocês já se fizeram a seguinte pergunta: como eu vou identificar se essa igreja é de Deus ou se não é? Eu me lembro que eu trabalhava com uma equipe de trabalho lá em São Paulo, e um dia um irmão disse assim para mim: irmão, eu até tenho vontade de ir para a igreja, mas eu tenho uma dúvida. Se Deus é um só, por que tem tanta igreja? Alguém já ouviu essa pergunta? Se Deus é um só, por que tem tanta igreja? Essa pergunta, ela reflete, em alguns casos, uma crítica, mas em alguns casos, a necessidade de ter uma resposta mesmo. E eu brinquei com ele, né? A gente estava no clima bem amistoso. Eu disse para ele assim: olha, esse negócio de ter muita igreja é coisa de Deus. Não é que não seja de Deus, não. Eu falei, vou falar para você olhando para a Bíblia, amém? Falei, vamos pensar na Bíblia. Deus nunca gostou de nada que fosse uniforme. Nunca. Deus criou os peixes. Sim ou não? E todos os peixes do mar são golfinhos. É? Não? Deus criou as flores, e todas as flores do campo são margaridas. Deus criou os seres humanos, e todos eles são iguais. São? Deus nunca gostou de nada uniforme. O pensamento de Deus é multiforme. Quando Deus estabeleceu o povo de Israel, Israel era um só. Mas Israel, sendo um só, tinha 12 tribos. Cada tribo tinha a sua bandeira. Cada tribo tinha os seus padrões. Mas eles tinham que se harmonizar com um padrão só, que era o fundamento, que era a Torá. Então o problema de ter várias igrejas não é um problema. As denominações, vamos colocar assim. O problema é quando a doutrina que sustenta elas não é cristocêntrica. E aí tem alguns sinais que eu posso identificar se está sendo uma doutrina cristocêntrica ou não. O primeiro deles, a pessoa que lidera esse ministério é uma pessoa que tem mentalidade de reino ou de império? Qual é a diferença? A diferença é que, se ele tiver uma mentalidade de reino, ele já vai entender que a igreja que ele lidera, a denominação que ele lidera, não é o caminho é Jesus. E vai entender também que não dá para caminhar em desunião. Então ele não vai trabalhar para promover o ministério pessoal dele. Ele vai trabalhar para servir ao corpo de Cristo. Isso é fato. Segunda coisa, quando um ministério ele tem Cristo como centro, ele vai entender que a atração do culto não é o ministério de louvor da igreja. A atração do culto não é o pregador convidado que vem. A atração do culto não pode ser nenhuma outra coisa que não seja Cristo. Tem uma frase minha na nossa página do Facebook, Frases do Profeta Santos, que diz assim: Cristo só garante presença aonde Ele é a garantia da presença. Vou repetir: Cristo só garante presença aonde Ele é a garantia da presença. O que significa? Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali. Ou seja, nem todo ajuntamento em nome de Jesus significa que Jesus está presente. Não, a gente está reunido aqui no nome de Jesus. Mas se a gente está reunido no nome de Jesus, e aí eu contei quinta-feira o testemunho de um amigo meu que chamei ele para ir numa reunião, no culto. Disse assim: irmão, vamos no culto lá em tal igreja. Ele disse: ah, não vou não, é longe. E a gente para ir, não sei o que, pega tantos ônibus, não sei o que, tal, não vou não. Aí esse fulano de tal vai estar pregando hoje lá. Ele disse: eu vou. Hoje? Vou. Eu disse: não, moço, mas você não disse que não ia, que era longe, que não dava para ir?
A pergunta é: esse querido de Deus, ele estava indo por causa de Jesus? Não estava não, irmão. Não estava indo por causa de Jesus, não. Ele estava indo porque ele queria ver aquele pregador famoso. E aí, tem muita gente assim na igreja, que não sustenta a sua relação em Cristo. E quando nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos, a gente vai pensar um pouquinho na igreja do livro de Atos e pensar o seguinte: o que aquela igreja tinha diferente da gente? O que eles tinham, né? Você sabe que era tudo diferente, né? A forma de eles adorarem é diferente, a forma deles ofertarem era diferente. E eu falei também quinta-feira que o problema não está na forma, o problema está na essência por trás da forma. Porque antigamente as pessoas andavam a pé, depois elas começaram a andar de jumento, de camelo, depois elas começaram a andar de carruagem, hoje a gente anda de carro. Então o problema não está no transporte que me conduz, mas o destino. Se eu estou indo para o mesmo destino, eu até brinquei esses dias, né, que o pessoal foi fazer uma caminhada de oração. Aí eu brinquei, falei assim: que distância é isso? É de tal lugar para tal lugar. Eu falei: nossa, é longe. Por que não fizeram uma carreata de oração? Não, porque a gente tem que pisar. Eu dizia: não, então parava em pontos específicos, descia do carro, pisava e orava. Não muda nada. Estamos fazendo o mesmo trajeto com transporte diferente, muito mais rápido, mais eficiente. Você parava, não, que a gente parou em pontos específicos, não tem problema, mas o importante é o destino e o propósito por trás do coração. O que está sendo feito, com que intenção está sendo feito. Então, às vezes a gente não consegue pensar dessa maneira, e aí é onde entra as falsas doutrinas. Toda falsa doutrina ela vai ter sinais também, mas que não são visíveis quando você não conhece a verdade. Alguém aqui já recebeu uma nota falsa de dinheiro? Quem já pegou uma nota falsa? Eu já. E o pior é que eu não sabia que era falso. O que eu fui fazer? Fui pagar alguém. Quando eu fui pagar, a pessoa olhou e disse: esse dinheiro é falso. A sensação que você tem quando você ouve isso é que a pessoa está querendo lhe roubar. Falso. Meu dinheiro é falso. Ainda bem que no meu caso não foi um valor muito alto, né? Foi uma nota de R$10. Foi 20? Aí eu dei a nota, a pessoa pegou e disse: essa nota é falsa. Primeira coisa que eu fiz, eu comecei a tentar lembrar onde eu tinha recebido aquela nota. Não consegui lembrar. Mas a sensação que eu tive foi de frustração. Não pelo valor, era um valor irrisório, mas alguém me enganou. Alguém já teve a experiência de comprar alguma coisa e quando chegou não era aquilo que você pensou que era, ou que o comercial dizia que era? Já passou por isso? Aí você vai lá todo empolgado, né? Todo empolgado, e quando você vai usar aquilo... Resumindo o que eu estou falando, ninguém gosta de ser enganado. Alguém gosta de ser enganado aqui? Eu amo ser enganado, pastor. Ninguém gosta. E aí é onde entra a falsa doutrina. A falsa doutrina, ela parece a verdade. Ela tem cara de verdade. Mas ela tem alguns padrões que, se você for inteligente, aí Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: eu tenho muito cuidado para que a serpente não engane vocês com astúcia, como enganou a Eva. E vocês sejam apartados. E aí eu quero ler esse texto com vocês, que fala da falsa doutrina. Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 11. Segundo aos Coríntios capítulo 11, por favor. Quem encontrou, diga amém. Versículo 2, Paulo diz assim: eu tenho verdadeiro ciúme de vocês, um zelo que vem de Deus.
Pois vos consagrei em casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como uma virgem pura. Então, primeira questão que Paulo fala aqui. O que é a doutrina verdadeira? O que é um pastor verdadeiro? É um pastor que não vai colocar ele como o sustento da sua relação com Deus. O papel de todo pastor é ensinar você a carregar a sua cruz. O pastor não pode carregar a sua cruz, porque ele já tem a dele. E a dele às vezes é mais pesada que a sua. Então ele tem que ensinar você a carregar a sua cruz. Paulo está falando aqui como um verdadeiro líder. Ele está dizendo assim, olha, como verdadeiro líder eu tenho que entender que a igreja não é minha. A igreja tem um dono, tem um cabeça, tem um Senhor, e é Cristo. Amém? Então a doutrina verdadeira vai fazer isso. Vai dizer, olha, Cristo é o seu tudo. E eu, seu pastor, eu sou uma referência, mas eu não sou seu tudo. É a diferença entre destino e placa, né? Você vai para Lauro de Freitas, no caminho você encontra as placas dizendo Lauro de Freitas a tantos quilômetros. Você não pode chegar na placa e dizer assim, cheguei em Lauro. Não, a placa é uma referência para o caminho ou para o destino. Os pastores, os líderes, eles são referências para o caminho. E quem é o caminho? Cristo e somente Cristo, ninguém mais. Se você não entende isso, você vai ficar buscando em homens o que você só pode receber de Deus. Se você não entende isso, você vai esperar do homem o que só Jesus pode fazer por você. Você vai colocar sua expectativa, sua fé, sua esperança em homens, e isso é o que nós chamamos de síndrome messiânica. Nós queremos um Salvador para resolver os nossos problemas imediatamente. Esse Salvador já existe, o nome dele é Jesus. Mas muitas vezes nós nos apegamos às pessoas porque aparentemente elas vão suprir a nossa necessidade. Então toda falsa doutrina, ela vai colocar o homem no centro, como causa. Eu não sou causa de nada, nem você. Então olha para esse irmão bonito que está ao seu lado e diga assim, irmão, você não está com nada, mas Jesus está com tudo. Agora olha para cá e diz assim, pastor, você não está com nada, mas Jesus está com tudo. Amém? Por que é importante a gente ter essa consciência, queridos? O que é importante? Porque aí nós não vamos ser enganados. Eu não posso também cair naquele extremo que muitas pessoas têm, como lá em Coríntios, por exemplo. Em Coríntios, os irmãos entraram por um ciclo de carnalidade, e lá uns diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Paulo, e tinha um grupo lá que dizia assim, eu não sou nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Cristo. Então é mais ou menos a pessoa que desenvolve aquele pensamento assim, eu não ouço ninguém, Jesus fala diretamente comigo, não tem pastor nenhum para falar comigo. Aí também está errado. Por que está errado? Porque Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer que Ele mesmo, Jesus, o Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então quem concedeu foi quem? Foi Ele, Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz que os pastores vão dar contas das pessoas que eles cuidam. Então existe sim um falar de Jesus através do pastor. O que eu não posso fazer? Ser extremista. Eu não posso colocar, não, só Jesus fala comigo e ninguém mais fala, extremo. Ou dizer assim, não, a única voz que Jesus, a única maneira de Jesus falar comigo é através do meu pastor e coisa e tal, também é extremo. Eu tenho que ter o equilíbrio necessário para que a fé cresça e se manifeste de maneira sobrenatural. Como é que é esse equilíbrio? É entender que Deus vai falar comigo sim, através de um líder. Mas quando é que esse líder, ele tem que deixar de ser ouvido? Quando esse líder espiritual, ele me coloca como refém dele, não me dando a liberdade de aprender, crescer e se tornar muitas vezes maior que ele. Isso não é algo de Deus. Todo verdadeiro líder, ele vai ter um coração de pai, e nenhum pai quer que o filho se limite a ele.
Ele quer que o filho cresça mais que ele. Sim ou não? Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque existem falsos ministros, aonde eles vão tomar a igreja como se fosse deles. E a igreja só tem um Senhor, um cabeça e um dono, e o nome dele é Jesus. Amém? Segunda coisa que ele fala, ele diz assim, entretanto eu tenho medo, que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, também a vossa mente seja de alguma maneira seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Algumas versões dizem assim, e se afastem da simplicidade de Cristo. Jesus é muito simples, continua sendo simples. A gente é que complica tudo. A gente que quer espiritualizar de maneira mística todas as coisas. Aí quando eu faço isso, sabe o que acontece? Aí ele diz assim, versículo 4, 2 Coríntios 11, 4, porquanto se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, então Paulo está dizendo o seguinte, existe outros Jesus por aí sendo pregado. A pessoa pode pregar um Jesus que não é o verdadeiro Jesus. A pessoa pode pregar um Jesus que não é muito o Jesus da Bíblia. Por isso que você precisa conhecer a palavra. Aí ele fala, não somente isso, se vocês receberam outro espírito. E espírito aqui não tem a ver com demônio não, tá? Espírito aqui é como se fosse um estado de ser. Vou dar um exemplo, quando chega novembro, nós entramos no espírito natalino. O que é o espírito natalino? Onde você passa, você ouve Simone cantando. Então é Natal. Você diz, meu Deus, eu não aguento mais isso. A festa cristã. Não é assim? As casas enfeitadas, o velho Nicolau pendurado em alguns cantos. Horrível, não é assim? É o espírito natalino. Até quem não curte Natal, aonde vai, o espírito natalino está, não é assim? O que Paulo está falando aqui é desse tipo de espírito. Não é um demônio, é uma conduta cultural que contraria a essência do ensinamento de Cristo. É quando um padrão se estabelece que afasta-nos de Jesus. Vou dar um exemplo. Nós estamos vivendo em uma geração onde a igreja tem se tornado cada vez mais social e menos relacional. Então a igreja tem se tornado muito social. As pessoas entram na igreja como se estivessem entrando no cinema para assistir um filme, como se estivessem entrando num restaurante para comer. Então elas encontram um conhecido. Imagine você vai no cinema e encontra um conhecido e assim, ô fulano, tudo bem? Você por aqui? Tudo bem? Tal, fala. Mas aí você senta no seu cantinho, ele senta no dele, os dois assistem o mesmo filme, mas não reparte a mesma pipoca, a não ser quem você levou, né? Depois você sai, você fala por educação, que bom te ver, tchau, viu? Mas aí cada um vai para sua casa, ninguém se conecta mais. Tem sido assim ou não? Mas a igreja não pode ser assim. Igreja é um lugar de relacionamento. Nós somos salvos para nos relacionar com Jesus, com Deus, e nos relacionar uns com os outros, e o resultado disso é que o reino de Deus avance. Então se você receber um outro espírito, ele fala, se vocês receberam um outro evangelho diferente do que vocês têm abraçado, vocês vão sofrer com razão. Então a falsa doutrina, ela vem com cara de verdade, ela vem com cara de bênção. E aí tem um livro que eu gosto muito, que me abençoou muito, que é um livro do A.W. Tozer, um profeta da nossa geração, que o nome dele é Como Testar os Espíritos. Serve também para testar as igrejas, as doutrinas verdadeiras, as falsas. O A.W. Tozer fala algo interessante, ele diz, toda doutrina, todo espírito verdadeiro, né? Ele fala sobre o espírito do anticristo. Ele diz assim, toda doutrina verdadeira, todo espírito verdadeiro, ele vai ter 3 características. Pega isso aí.
Se o espírito que você está bebendo, se a doutrina que você está bebendo é verdadeira, ela vai ensinar você a amar a Deus acima de qualquer situação. Ou seja, ela vai te aproximar mais de Deus. Se você já orava, você vai orar mais. Se você já era um adorador, você vai adorar mais. Essa é a doutrina verdadeira. Amar a Deus, todo o seu coração, todo o seu entendimento, todas as suas forças. Seu amor por Deus não diminui, ele cresce. Segundo ponto, você vai amar os seus irmãos mais do que você amava. Se você descobriu algo e você começa a se afastar da comunhão, tem alguma coisa errada aí. Começa a se afastar dos relacionamentos, tem alguma coisa errada. E terceiro, você vai desenvolver um forte amor e compaixão pelos perdidos. Deus, meus irmãos e as pessoas que estão fora de Jesus. Essa é a doutrina verdadeira. Mas sabe qual é o grande problema? Vai para o versículo 13 desse capítulo. 2 Coríntios 11:13. Todo mundo aí? Olha o que ele diz: porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Essa atitude não é de se admirar, pois o próprio Satanás faz o quê? O próprio Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Porquanto não é surpresa algum que seus servos finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que suas ações merecem. Mas o que Paulo está dizendo aqui, para a gente terminar, é que nós vivemos dias onde isso aqui tem acontecido muito, irmãos. Pessoas que você olha para elas e aparentemente elas carregam a essência de Jesus. Mas aí tem alguns padrões que eu estabeleci na minha vida para não cair no engano das impressões. Tem um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. E é verdade, isso você sabe, né? Mas a primeira impressão não define ninguém. Você sabia disso? A gente não pode julgar uma pessoa por um momento. Sempre que eu falo isso, eu lembro, imagine você, alguém chega para você, na época de Jesus, e diz assim: você já ouviu falar de Jesus? Jesus vivo na terra, né? Você já ouviu falar de Jesus? Aí você diz: não, quem é? Um profeta aí que surgiu agora novo. O cara é ousado, ele multiplicou pães, e começa a falar de Jesus com entusiasmo. Aí você: eu quero conhecer ele, vamos lá que eu vou te apresentar ele. Aí você ia com essa pessoa e você chegava no momento que Jesus estava entrando no templo com um chicote. Naquela hora, exato naquele mesmo momentinho que Jesus estava entrando no templo com um chicote, virando banca, soltando os pombos do povo, dando-lhe chicotada em cima de tudo que é. Você chega nesse momento que Jesus está fazendo isso. E você não conhece ele pessoalmente, você o conhece de ouvir falar. Mas você chega nessa hora aí, nesse momento mesmo que Jesus está quebrando tudo. Qual seria a sua impressão sobre Jesus? Você dizer: misericórdia, esse aí que é o homem santo, é? Esse que é o manso e humilde de coração? Você dizer: quem Deus pare. O homem está quebrando tudo. Virou a mesa dos cambistas, virou não sei o que. Não, esse homem aí, tem certeza que é ele que você falou para mim? É, ele é o profeta, ele é o manso, humilde.
acho que a gente teria uma impressão errada em relação a Jesus, sim ou não? Mas aquele foi um momento em que ele estava agindo com a ira, o zelo de Deus. Ele fala, o zelo de Deus, ciúme, me consome. Eu já expliquei porquê, né? Não é que era errado vender no templo, não era errado. Era mandamento, inclusive. Deus havia ordenado que se vendesse os animais, tudo no templo, porque o povo tinha que sacrificar, e tinha algumas pessoas que vinham de muito longe, então eles não podiam trazer a ovelha de não sei quantos quilômetros, eles iam comprar no templo. O que Jesus condenou? Jesus condenou o comércio feito baseado em princípios de usura, ganância. Porque como é que funcionava? O pombinho que devia custar R$20 estava sendo vendido por 70, por R$100. Como a pessoa já tinha andado não sei quantos quilômetros, ela tinha a única opção: ou ela comprava e fazia o sacrifício dela, para não voltar para casa com os pecados, ou ela voltava para casa com os pecados. Então quando Jesus chegou lá e que viu aquilo, né, a ovelha que deveria custar R$100 estava sendo vendida por 400. Então o povo não tinha opção: ou comprava e sacrificava, ou voltava para casa com seus pecados. Então eles estavam tendo lucros abusivos. Foi isso que Jesus condenou. Que é quando você faz da necessidade do outro uma oportunidade para tirar vantagem. Tem gente que faz isso hoje dentro da igreja? Faz. Tem gente que chega, irmão, com a dor, aflito, e quando você está desesperado, você faz qualquer coisa para resolver seu problema, sim ou não? Então tem gente que tira proveito da dor do outro para tirar dinheiro. Falando de gente evangélico, gente que tem o nome de Jesus. Eu me lembro de uma pessoa que chegou desesperada, me pedindo ajuda, e era uma pessoa muito rica. Eu orei por ela, Deus resolveu o problema. E aí uma pessoa falou comigo assim: eu só orava se ele fizesse uma oferta. Então tá falando em nome de Jesus, mas é um obreiro fraudulento. A doutrina dele não é santa. Então você não pode julgar uma pessoa por um momento. Não pode, de jeito nenhum. O momento não define. Por isso eu tenho alguns fundamentos, né, que eu criei, para que eu não seja enganado por impressões. Outro dia alguém me ligou e disse assim: pastor, estou com uma pessoa aqui que estou recebendo na minha igreja, e foi um amigo meu. Estou com uma pessoa aqui que eu estou recebendo na minha igreja, o cara é uma bênção de Deus e coisa e tal. Você não quer levar para pregar aí na igreja? Não, eu disse, não, aqui não prega assim não. Aqui eu tenho um princípio para pregar. E qual é o princípio? Eu tenho que conhecer esse cara aí, não só ele, eu tenho que conhecer a casa dele, a família dele. Eu tenho que conhecer a vida dele. Se eu não conhecer, eu não vou deixar falar para o povo que eu cuido. Por que eu não vou deixar? Porque eu sei o preço que eu pago para ensinar a verdade para você, viu? E se vier alguém aqui falar em meu nome, a responsabilidade é minha. Então eu disse: não, marca para ele vir aqui em casa, para a gente se conhecer, para a gente comer junto. Aí depois, toda vez que ele vier em Salvador, ele vem aqui. Então os meus relacionamentos não começam no púlpito. Meus relacionamentos começam na mesa, comendo junto. Ali eu tenho discernimento, que eu começo a perguntar da família: é casado, é solteiro? É casado, é com a mesma esposa de antes? Eu faço essa pergunta, tá? Sou indiscreto eu. Você é casado, querido? Sou, pastor. Mas é com a mesma esposa do começo? Sim, né? Que hoje está na moda, pastor, trocar de mulher, né? Troca de mulher igual troca de carro. Tá normal, ficou normal já. Então pergunto: você é casado, irmão? Sou, pastor. Tem filhos? Tenho. Quantos? Vou perguntando as perguntas indiscretas. E essa é uma que eu faço. Não, é sério mesmo, gente. Eu faço, eu pergunto: é casado com a mesma esposa? De antes? Já teve caso de gente que disse que não, pastor, é porque assim, teve a gente não deu certo. Não deu certo? Como assim não deu certo?
Então não prega não. Não, irmão, obrigado, Deus te abençoe, mas é meio que eu não quero que meu povo siga esses referenciais, não. Então, às vezes, e aí eu lembrando do que eu falei semana passada, às vezes não, quase sempre, ser verdadeiro custa caro. E nós estamos vivendo uma geração barata, que não sabe a diferença entre valor e preço. Qual é a diferença? É simples, meu carro tem preço. Se chegar agora e me pagar, eu te vendo ele, se o preço me agradar. Mas meus relacionamentos, minha família tem valor. Você chegar assim, eu quero comprar Daniele, eu dou $1 bilhão nela. Tu pode colocar 100 bilhões que eu não te vendo, porque ela não tem preço, ela tem valor. É minha filha, eu gerei, meu DNA. Amizade de verdade não tem preço, tem valor. Mas as pessoas hoje estão fazendo amizade por preço, sabia? O preço da promoção, o preço de chegar onde eu quero chegar, o preço da oportunidade. Dentro da igreja. E viver a verdade custa caro. Ser verdadeiro custa caro, irmão. Vai ter que pagar um preço alto. E às vezes o preço vai ser ter essa... Eu costumo dizer que eu tenho uma sinceridade agressiva. É que eu não sei disfarçar. Eu não sei. Se eu não gostei, minha cara... Eu não dava para ser político. Não tinha como ser político, gente. Acho que política não é meio um caminho para mim, não. Porque eu nem ia saber sorrir quando eu não quero sorrir, nem ia saber abraçar quando eu não quero abraçar. Então, não gostei, a cara denuncia na hora. Eu olho e já, meus olhos já dizem logo tudo, eu já... Sobrancelha já levanta, né? É uma coisa errada aí. Então, existe hoje muitos falsos obreiros, mensageiros de Satanás disfarçados de anjos de luz, que pregam algo que parece a verdade. E aí nós precisamos abrir os nossos olhos, sabe por quê? Porque por causa do falso a gente pode desprezar o verdadeiro. Por causa da nossa decepção com o falso, a gente pode não querer mais o verdadeiro. Por isso, já ensinei isso aqui, todo extremo revela uma ferida no nosso coração. Quando alguém diz, nenhuma mulher presta, foi ferido, decepcionado por mulher. O oposto também é verdade, nenhum homem presta, todo pastor é ladrão. Não, eu sou pastor e não sou ladrão. Mas esses extremos revelam corações feridos. E sabe qual é a grande estratégia de Satanás? É que você se decepcione com o falso, para que você se feche para o verdadeiro. Mas eu ainda acredito no verdadeiro evangelho. Eu creio que existem pastores de verdade, homens de Deus, que não estão no ministério por interesse, nem por promoção, nem por ganho. Homens que são íntegros no seu caráter, na sua sinceridade. Homens que amam a Deus, que amam a sua família, que amam a igreja, que amam os perdidos. Eu creio que tem gente assim. Existe um remanescente por aí que não negociou o chamado, que são pessoas que não estão à venda, que não têm preço, pessoas que têm valor para Deus, porque elas entenderam o seu lugar na igreja, o seu lugar na vida das pessoas. Uma das coisas mais apreciadas que existe é quando você reconhece que tudo que Deus te deu é suficiente para satisfazer a sua vida. E o verdadeiro evangelho, ele tem essa característica. A verdadeira doutrina, ela tem essa característica. Vai haver honra em nossos corações, vai haver honra a Deus, vai haver honra à família, vai haver honra aos relacionamentos, vai haver honra às pessoas, e não vai haver se aproveitar da dor da pessoa para tirar vantagem, não. Isso não é evangelho, isso é outra coisa. Então que nesses dias o Senhor possa abrir os nossos olhos, amém?
Para quê? Para que você seja um sinalizador da verdade. Que a sua vida traga esperança para quem já perdeu a esperança. Que o seu coração seja totalmente rendido a Jesus, para que a vida de Jesus possa tocar outras pessoas através de você. Esse é o meu desejo, como líder, como pastor, é viver esse evangelho da simplicidade, onde Jesus não é um produto que se vende, não é. Jesus é o maior presente que Deus já nos deu, e esse presente nos torna totalmente aceitáveis. Você já recebeu esse presente? Então você tem todos os motivos para ser uma pessoa abençoada e feliz. Amém? A verdadeira doutrina traz entendimento, amor, e nos leva para mais perto de Deus, mais perto das pessoas e mais perto dos perdidos. Essa é a verdadeira doutrina. Essa era a doutrina dos apóstolos, e essa tem que ser a nossa doutrina todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fica de pé para a gente orar em nome de Jesus. Pega na mão desse irmão que está perto de você. Diga para ele assim: posso orar por você? Pega na mão do seu irmão. Diga para ele: posso orar por você? Fala com ele: posso orar por você? Feche seus olhos. A palavra do Senhor diz que quando nós oramos uns pelos outros, nós somos sarados, curados, transformados, abençoados. Pai, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus verdadeiro, e o teu amor nos livra de todo mal. Obrigado pela presença de Jesus, obrigado pela palavra dele. Oramos nessa manhã para que o Senhor possa trazer sobre o nosso coração a revelação da tua palavra, para que possamos viver um relacionamento mais profundo contigo, para que possamos viver um relacionamento mais profundo uns com os outros, para que possamos viver um relacionamento onde o nosso coração se volte para os perdidos, aonde nós venhamos buscar o Senhor, não porque queremos receber algo, porque nós já recebemos tudo que nós precisamos para viver uma vida abençoada. Jesus é tudo que nós precisamos, Pai. Por isso nós queremos te honrar agora e declarar que teu favor se estabeleça sobre cada família, sobre cada vida, sobre cada casa. Declarar que o Senhor traga sobre cada um dos teus filhos um tempo novo, um tempo onde eles possam te conhecer mais, um tempo onde eles possam experimentar mais da tua presença, e onde eles possam viver um relacionamento contigo que eles nunca viveram. Não só isso, que o fogo em nossos corações aumente, cresça pela tua presença, pela comunhão, pelo ide, pelo evangelizar, pelo falar do teu amor, que o nosso coração seja marcado de maneira sobrenatural. Nós nos rendemos a ti nesta manhã, nos rendemos à tua palavra, nos rendemos à autoridade que ela tem. Abra os nossos olhos, tira as escamas, para que nós não venhamos ser enganados por aqueles que dizem e fazem em teu nome, mas nós queremos viver a essência da tua palavra, da tua presença, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Nós nos rendemos a ti nessa hora, te louvamos pela tua presença, te exaltamos porque tu és bom. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração a ti, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso a Jesus?